Patrocínio Canucks Intercâmbio. Cursos de inglês, francês, high school, college e universidade no Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá! Estamos aqui com a equipe da Canucks Intercâmbio e hoje vamos falar sobre estudo em Toronto. Temos aqui a Marilene, que você já conhece, e a Natália, daqui de Toronto. Vamos falar sobre o tema e com várias curiosidades, né? Como estudar em Toronto, as melhores escolas, preços também, né? Vai estar muito interessante. Vai lá, roda a vinheta. Bom, gente, é a primeira vez hoje que a gente está trazendo a Natália, que trabalha aqui no time da Canucks Intercâmbio de Toronto, para falar para vocês como funcionam os programas de estudos de Toronto. Então, Natália, se apresenta aí pro pessoal e vamos começar essa conversa que todo mundo sempre pede pra gente. Vamos lá. Gente, muito prazer. Eu sou a Natália, consultora educacional da Canucks aqui em Toronto. Então, a gente vai trazer nesse vídeo algumas características específicas da cidade de Toronto. Para quem está procurando estudar no Canadá e está considerando Toronto, uma coisa que é muito legal de vocês saberem é que Toronto tem uma gama de cursos muito grande, muito maior do que qualquer outra província do Canadá. Então, assim, cursos muito mais específicos, né, focados para uma área, você encontra aqui em Toronto ou nos colleges ao redor, né? Essa é uma vantagem aqui, né? Como Toronto é a maior cidade do Canadá, acaba que tem muita instituição de ensino aqui, universidades e colleges. Só dentro da cidade de Toronto a gente tem 5 grandes colleges públicos e, como eu disse, nas cidades ao redor, como Hamilton, London, Kitchener, Barrie, todas têm um college público por cidade. E você percebe que às vezes outras províncias menores, às vezes vai ter um college público para a província inteira. Então, em termos assim de portfólio de cursos, realmente Toronto é excepcional, principalmente colleges públicos. De repente, Pathway, né, que é o Academic English antes do college, também que tem uma infinidade de escolas de inglês, então a gente consegue passar vários orçamentos para o aluno. Em contraponto, a gente tem províncias que às vezes não tem nem a escola de inglês, você tem que já fechar o teu Pathway direto com o college, e é assim, é aquela opção e pronto. E aqui em Toronto não, você já tem infinitas opções, o que é bem interessante para quem tem desejo de migrar, mas também quer ir já investindo na recolocação profissional. Então, às vezes, os clientes chegam e falam, eu quero a província que seja mais fácil de migrar. Essa é a pergunta mais... Essa a pergunta é o básico, de $1 milhão, né? né? E aí eu sempre falo, olha, no fim das contas, você vai precisar basear o teu plano de migração também numa job offer. Então, às vezes, Toronto assusta pelo custo de vida que é um pouco mais alto, mas em compensação você tem a empregabilidade muito alta. Com salários mais altos. Com salários mais altos. E a gente depois vai abordar um pouquinho disso, mas assim, durante o college, você também tem uma empregabilidade alta, então assim, não é só pensando no pós-college, é naquelas suas 20 horinhas, né, que você pode trabalhar por semana, também é super interessante nesse sentido. Então tem bastante opções de cursos, mas também tem muitas opções de trabalho ao longo do seu college. A gente vai falar daqui a pouco também sobre o investimento, né? Quanto que você vai investir mais ou menos para fazer um curso aqui, né? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Quando as pessoas pensam em custo de vida, ou quando elas pensam em estudar numa província fora Toronto, por exemplo, ou Vancouver, que são as duas principais províncias que recebem imigrantes e pessoas que estão vindo para o Canadá, elas acham que, por exemplo, uma escola vai custar mais barato porque numa província mais afastada. Na verdade, não. O preço da escola pública, né, de um college público, vai ser muito parecido em qualquer lugar do Canadá. Seja numa província bem pequenininha, seja em Toronto, por exemplo. Né? Sério? Então, quando a gente fala de custo de vida, o impacto, basicamente, a única coisa que muda é o custo do aluguel. O aluguel é que é o calcanhar de Aquiles dessa cidade. O que a Mari tá falando é isso, não tem muita diferença entre as províncias no valor. O valor do college fica entre 12 e 18 mil dólares por ano, em diversas províncias, e aqui em Ontário não é diferente. Uma vantagem de Ontário é você ter opções de colleges públicos, várias opções, então também diferencia aí esses valores, você consegue ajustar bem o budget. E no caso de você precisar do Pathway, que é o Academic English, antes você também tem uma gama de escolas para escolher e tentar ali melhorar o orçamento para dar certo de fazer tanto o inglês quanto o college aqui em Toronto ou em Ontário.
E tem o lance do trabalho também, né? Aqui é mais fácil você trabalhar do que no interior também, né? Como é que é? Sim. Quando a gente aborda essa questão da empregabilidade durante o college, né, que é aquelas 20 horinhas que o aluno tem para trabalhar do primeiro ao último dia de aula, é muito importante falar isso, porque assim, Toronto é a maior cidade do país, principalmente a parte de hospitalidade é muito aquecida, então assim, ao longo do curso, o aluno aqui de Toronto, ele consegue ter ali uma renda entre $1.100 e $1.200, trabalhando ali part-time, né, que a gente gosta de falar, se for lavar a louça, você vai ter esse salário, é o mínimo, né, mínimo, para ir se mantendo. A gente sabe que é muito pesada a carga horária do college público, são raros os casos das pessoas que conseguem conciliar, mas em Toronto, por você ter essa flexibilidade, às vezes conseguir shifts tarde da noite, ou às vezes aos finais de semana, early morning, então são os horários alternativos que não atrapalham o college. Legal, uma coisa que é interessante também falar são dos benefícios que as pessoas que vêm com família têm aqui na província de Ontário, na verdade, em Toronto e também aos arredores. Então fala um pouquinho para o pessoal, Nath, quais são os benefícios que as famílias com filhos têm em vir estudar aqui no Canadá? Tá. A província de Ontário ela tem uma vantagem porque as crianças já têm direito, né, à educação gratuita a partir dos 4 anos. E é assim, o ano letivo canadense ele começa em setembro, então se dentro daquele ano letivo, né, de setembro a setembro, a criança vai completar os 4 anos, ela já tem direito à educação gratuita. Outra vantagem de Toronto é que tem muita opção de daycare, né, escolinhas públicas, e também os próprios colleges, eles têm o daycare dentro do college. É muito comum nos colleges públicos ter o daycare. Então, obviamente que é pago, né, dentro dos colleges, mas nos casos de filhos menores de 4 anos que vão precisar do daycare, tem essa facilidade do aluno, né, que seja o pai ou a mãe da criança, ir para a escola e deixa a criança no daycare da escola, né? Muito prático, É bem prático. E uma coisa muito bacana também é que, assim, Toronto é muito forte com colleges públicos, né? Ou seja, é a principal forma de vir estudar aqui em Toronto, é através de um college público. Eu diria que até aqui em Toronto é um pouquinho mais limitada essa questão de college privado, mas mesmo que você venha em college privado, existe um memorando que foi adicionado ao School Act, ou seja, que é a lei que determina se as crianças podem estudar gratuitamente ou não, e eles estão considerando aceitar crianças de pais que estão estudando em college privado, que é uma vantagem também. Isso é um pouquinho mais complicado em outras províncias. Eu diria que a maioria das províncias não estão aceitando at all. E aqui em Toronto a gente percebe que eles estão sendo um pouquinho mais flexíveis na hora de aceitar as crianças, mesmo quando o curso é numa instituição privada. Então isso com certeza para quem tem filhos é um diferencial. E um detalhe importante disso que a Mari está falando é que a regra, né, que rege esse ato é que um dos pais tenha um work permit válido. Então assim, em casos de programas que tenha a opção do co-op, né, que é o estágio, esse aluno ele terá o study permit e o work permit para aquele período ali do co-op. Então algumas escolas estão considerando por conta desse documento. Então, que às vezes a gente recebe perguntas com relação ao PATH, e o PATH realmente não é que não pode colocar, só não está garantido a gratuidade, né, do ensino. E uma questão muito interessante é que Toronto tem muitas empresas, né? Uma cidade muito grande e através de emprego você sempre tem um caminho para a imigração. Então, mesmo sendo estudante ou com um esposo ou esposa que está acompanhando com visto de trabalho, arrumando um emprego, é possível também fazer o processo provincial, ou seja, a empregabilidade da província ajuda muito para fazer essa transição de estudos para a imigração, né? Ou seja, é muito importante e muitas vezes é durante o college, né? Como pode ser também ao completar o college, então depende muito, mas sem sombra de dúvidas a empregabilidade é uma coisa muito importante para considerar na hora de estudar, quando você tem os planos de imigração. Legal, vamos falar então agora um pouco da média de preços mesmo. Qual o investimento para uma pessoa estudar aqui em Toronto? Tá, eu vou falar valores gerais, né, e aí se você estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer realmente um planejamento financeiro, ter ideia assim, mais detalhada para o teu perfil, aí a gente teria que fazer realmente uma consulta de avaliação para entender principalmente o tempo necessário do inglês, porque é o que mais modifica ali o planejamento educacional. Vamos dar uma ordem de grandeza aí, né? Só para a pessoa ter mais referência. Porque o inglês, ele é assim, o Academic English, ele não pode ser qualquer curso de inglês, né? Ele é um programa específico para preparar aquele aluno para o college público. E existe uma certa confusão das pessoas com relação a como que funciona isso nos bastidores, né? A escola de inglês e os colleges públicos aqui de Toronto, eles têm um acordo. E às vezes os alunos perguntam, mas por que a gente não faz direto com o college, né? Por 2 motivos. Custo, né? E também porque o college não tem ali um grande número de vagas. Então, por isso ele tem essas parcerias com as escolas de inglês justamente para atender a demanda, né? Esse acordo entre colleges e escolas de inglês,
ele acontece assim, a escola de inglês que vai dizer, através de uma prova de nivelamento, quanto que esse aluno precisa de estudar. São 12 semanas, são 16 semanas ou 20 semanas, então não é nós da Canucks que damos esse feedback para o cliente. Então, por isso que depois que a gente faz a consulta de avaliação, a gente manda a informação do aluno para a escola, né? Muitas vezes aplica uma prova e aí vem ali a resposta. Esse aluno precisa de tantas semanas. E aí nós vamos dar ali o orçamento. Mas, em média, um mês de Pathway aqui em Toronto está entre $1.000 e $1.100. Esse é um investimento só no valor do curso. Somado a isso, tem esse detalhe de que o aluno não pode trabalhar durante esse período. Então, se vem sozinho, tem que ter esse gasto, né, com estadia, com transporte e alimentação, e se vem com família, isso também tem que entrar no orçamento. Então, por isso que eu falo, o inglês ele é assim um peso muito forte nesse balanço aí entre orçamento e planejamento educacional. A Nath está explicando para vocês como funciona a questão do custo quando você precisa do Pathway, ou seja, o inglês para você poder entrar no college. Esse custo é aplicável para casos de você não ter conseguido a nota suficiente num teste de proficiência, ou seja, IELTS ou TOEFL, e você precisar fazer um período de inglês aqui no Canadá para que a escola tenha segurança de que você vai ter um inglês suficiente para acompanhar as aulas, né? Então eu e a Nath estava conversando nos bastidores antes de começar esse vídeo e ela colocou uma coisa muito interessante que eu achei muito legal e acho que fica muito fácil de explicar o que é o Pathway, né? Então, essas escolas de inglês que promovem o Pathway, elas são uma espécie de fiadores do seu nível de inglês, né? Ou seja, ela vai garantir para o college que ao completar o Pathway, vocês vão estar prontos para poder acompanhar a aula do college em inglês. Então é muito legal, né? Assim, e é necessário toda vez que você não consegue atingir a nota mínima necessária para admissão, para matrícula naquele college, né? E acho que agora a Nath também pode falar um pouquinho dos valores do college em si. Isso. Para aquelas pessoas que vão fazer o PF e vão ter o custo posterior do college, ou até mesmo que vão entrar no college direto. Então conta um pouquinho pro pessoal, Nath. Bom, então assim, fora esse detalhe do Pathway, eu trouxe isso porque eu acho assim, 80% dos clientes que chegam para Canucks, eles têm essa necessidade do inglês. Então assim, mesmo que a pessoa já tenha feito IELTS ou TOEFL no Brasil e às vezes conseguir uma nota um pouco abaixo do que o college exige, sempre vai ser o Pathway que vai sanar esse gap, né? Exatamente. E aí depois a gente entra na parte do college, que, como a gente disse, entre $12 mil e $18 mil o academic year. E aí esse ano acadêmico ele tem duração de 8 meses. Então, se de repente o aluno for fazer um college e fazer lá 3 semestres, um atrás do outro, ou 4 semestres, então esse ano vai ficar um pouquinho mais do que esse valor que nós estamos falando. Então, por isso que sempre os valores que vocês forem pesquisar no site dos colleges vai estar por ano, né? E lembrar que esse é um ano acadêmico. Então, um exemplo, um curso, por exemplo, Project Management, ele tem 2 semestres acadêmicos e ele tem um terceiro semestre que é um co-op. Só que esse co-op ele é pago, então ele já não é um curso de 15 mil, 16 mil, ele já é um curso de 20 mil para cima. E eu tô trazendo isso porque às vezes o cliente fala assim, nossa, mas esse curso aqui tá 16 e o outro tá 22. Aí eu vou olhar, os dois têm um ano, mas um é um ano acadêmico, de 8 meses, e o outro aluno vai estudar 12 meses. Então, o que vai diferenciar as tuitions, né, que a gente não pode falar mensalidade porque você não paga mensal, mas a tuition é o valor ali do curso, o que vai diferenciar muito é quantos semestres são. E trazendo para a questão dos valores, né, uma dica bem bacana que eu posso dar para quem está interessado em estudar aqui no Canadá e quer fazer um planejamento é com relação aos start dates, né, com as datas de entrada, como se fossem os nossos vestibulares no Brasil. Aqui a gente tem 3 grandes entradas, tá? Então, para ficar claro para quem está se planejando. Setembro, quando começa o ano letivo canadense, até mesmo das crianças. Então, assim, 100% dos cursos em colleges começam no mês de setembro. Então, ela é a principal entrada. Depois, a segunda principal entrada é janeiro, onde abre aí 70%, 80% dos cursos, né, do portfólio de cursos. E, por fim, mês de maio, que é o summer, né, o verão. E aí abre 40% dos cursos. E aí sempre eu gosto de, na consulta de avaliação, deixar isso claro para o aluno, porque dependendo do curso que o aluno escolher, ele pode ser um college muito concorrido, então talvez o nosso planejamento tenha que acontecer um pouquinho antes, e quando a gente fala antes, às vezes 10 meses antes, 8 meses antes, às vezes até um ano antes para realmente conseguir aquela vaga. Se é um curso que abre as 3 vezes por ano e ele tem uma oferta bacana em vários colleges, esse planejamento a gente pode
por aí um mínimo de 6 meses antes. A gente calcula 2 meses o processo com o college, até conseguir toda a documentação para o visto, mais 2 meses o processo de visto e 2 meses o processo para o aluno mudar, né, do Brasil e chegar aqui no Canadá. Então, varia o planejamento para estudo em college público de 1 ano a 6 meses. E é na consulta de avaliação que a gente identifica essa timeline. O trabalho dos consultores educacionais da Canucks é fazer essa gestão dessa timeline junto com o aluno, para que não perca os prazos. Se for necessário o Academic English, né, o PEF, a gente já tem que colocar isso no planejamento do aluno. Então, parece simples, mas é um processo bem complexo e que envolve muitos detalhes, né, ao longo desse período todo. Ele é um processo, a gente também comentou rapidamente antes de começar esse vídeo, que ele não é assim, né? Você pega tudo, coloca no pacote, envia para o college, pum, tá aceito no college, vai começar o college, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que decidir qual que é o melhor programa para você, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu orçamento, de acordo com as suas reservas no Brasil, né? E também com a questão do tempo, porque tem cursos que vão demorar mais para ser aceitos, outros que vão demorar menos para ser aceitos, cursos que tem mais vaga para estudante internacional, cursos que tem menos vaga para estudante internacional. Então, colocando tudo isso, a gente consegue analisar se esse curso que você quer tem chances de entrar, qual que é o tempo que vai demorar, então como que a gente vai ajustar o cronograma do seu planejamento, né? E aí, baseado nisso, a gente sempre faz isso muito alinhado com a equipe da eVisa Immigration, para também entender se o programa que a gente está escolhendo para o seu processo de estudos vai viabilizar o seu visto, né, primeiramente, e se vai contribuir com o processo de imigração, caso seja esse o seu objetivo, né? Então, assim, o trabalho do consultor educacional é extremamente importante, né? Sem falar que, assim, a Natália, ela visita os colleges aqui, né? Seja de Toronto, seja da região de Toronto. Então, é por isso que a gente tem uma pessoa aqui no escritório de Toronto para poder ajudar pessoas que querem estudar aqui nessa região, porque, assim, a gente também não quer indicar um college só pelo que a gente viu no site. A gente quer indicar o college porque a gente foi lá, porque a gente conheceu a infraestrutura do college, porque a gente sabe que o campus é bacana, que a gente sabe que os professores são legais, que a gente sabe que o feedback da instituição é positiva para que vocês possam ter a melhor experiência possível durante o seu processo de estudos. Então, se você quer estudar aqui em Toronto, você pode falar com a nossa equipe Canucks Intercâmbio aqui de Toronto. Então, fala para eles, Natália, como que faz para contatar e falar contigo? O nosso e-mail é info@canucksintercambio.com. Você entra em contato, a nossa equipe de First Contact manda para vocês todos os detalhes e agenda uma consulta de avaliação. Como eu disse, é nessa consulta que você tira todas as suas dúvidas. A gente fala, né, já dá um alinhamento para o cliente de o que ele tem que focar. Muitas vezes, como a gente comentou aqui nesse vídeo, o PEF às vezes aumenta muito o budget, né, para fazer o projeto. Então, às vezes, se você tem muito tempo no Brasil, investir no curso de IELTS, de TOEFL, para estar preparado. E aí são os consultores que dão esse direcionamento mesmo para o teu processo. Muito bom, os contatos estão aqui na tela e também estão na descrição do vídeo. O pessoal sempre pergunta pra gente de estudos aqui em Toronto, né? Então o escritório da Canucks fica aqui em Toronto. Quem tiver aqui ou quem vier estudar aqui também vai ter esse suporte no local também, então vale a pena mesmo. Uma coisa muito bacana também, antes da gente finalizar esse vídeo, como o Dimitri falou, que quando você está no Brasil, você sabe como as coisas funcionam lá, né? Mas você não sabe como as coisas funcionam aqui em Toronto. E o fato de a gente ter estrategicamente um escritório em Toronto e um escritório em Vancouver é justamente para receber esse aluno e para ajudar esse aluno quando ele está aqui. Quando ele está chegando num lugar novo e ele não sabe como as coisas funcionam, né? Então a gente vê muita gente se questionando, devo contatar uma agência aqui do Brasil para fazer o meu intercâmbio ou uma agência que está no Canadá? É muito melhor você contatar uma empresa aqui no Canadá, porque a gente efetivamente sabe como funciona, né? Como eu disse, a Natália esteve no college para poder conhecer a infraestrutura do college, né? E vai poder te dizer, com base até na própria experiência dela, porque afinal ela também veio estudando, ela já passou por isso, passou por 2 colleges, então ela vai poder explicar muito bem como funcionam as coisas aqui, como é o college, qual o melhor programa para você, justamente para te ajudar nesse planejamento e também no processo de matrícula em si. E uma outra vantagem, a gente recebe muito cliente que está de férias aqui, que a gente chama, né, a visita exploratória. Então, por ter o escritório aqui em Toronto, você também tem essa possibilidade de agendar pelo site ou com o nosso time de atendimento e vir pessoalmente. E uma das coisas que eu gosto de fazer para os nossos clientes é já agendar visitas nos colleges. Então, meio que a gente já faz certinho o schedule e o booking com o próprio college. Então você vem, conhece a gente pessoalmente, faz a sua avaliação e já aproveita as férias para ir nos colleges pessoalmente. Excelente.
Muito bom, e não deixe de comentar que viu esse vídeo aqui no Canadá Diário, que você vai ter direito a um desconto exclusivo só para o pessoal do Canadá Diário. Então, não deixe de comentar. É isso aí. Muito bom, queria agradecer mais uma vez a Nath, a Marilene, e vamos voltar nesse assunto. Deixe suas perguntas e seus comentários. Certo? Certo. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal, se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu, beijo no coração. Ok, tchau, até.